Olá, eu sou Regina Augusto e esse é o Falas Women to Watch, um lugar de troca de ideias com mulheres poderosas e inspiradoras. Esse videocast conta com o apoio de marcas como Almap BBDO, GNT, Itaú, NeoH, Nestlé, TikTok, 3M e UOL. E, claro, uma produção do MEI Mensagem, que nesta temporada conta com a parceria luxuosa do Grupo Flow. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito querida, minha amiga, a Laura Chiavone, atualmente diretora e head de agências da Meta no Brasil. Com uma trajetória de mais de 20 anos de carreira, Laura atuou em diferentes agências no Brasil e nos Estados Unidos, como Sparks & Honey, Tribal Worldwide, DM9, Almap, Young Rubicon, além de ter sido empreendedora com a consultoria Limo. Laura, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de te receber aqui. Ai, a honra é toda minha, Regina, muito, muito feliz. Bom, a gente sempre começa esse papo, essa conversa, falando e perguntando para as nossas convidadas um pouco como que é e como que foi o início da sua vida, assim, da Laura quando menina. O que quando você era pequena, como que foi essa sua vivência, o que te inspirou a se tornar a Laura que você é hoje? Conta pra gente um pouquinho como que foi o seu começo, como que você era quando era menina, adolescente, enfim. Gente, é uma pergunta eu sei que é uma história muito longa, mas a gente, eu sei que você tem esse poder da síntese. Adoro. Olha, eu, quando era criança, fui representante de classe. De todas as classes que eu estive. Jura? Quando eu era pequena. Olha que legal isso. Já diz um pouco sobre quem eu sou. Eu era aquela que levantava a mão para me candidatar a ser representante de classe, para falar em nome dos alunos, para pensar o que era certo, como as coisas podiam ser melhores. E sempre tive muito interessada em entender como é que o mundo funcionava, que lugar a gente tem nesse mundo e como é que as pessoas podem ter um mundo mais justo. Então, acho que isso fala muito sobre a minha infância e por isso que quando eu olhava para frente para a minha vida adulta, eu pensava em ser diplomata. Nunca pensei em ser publicitária. Isso foi um acidente, mas muito influenciado porque eu não vim só. Mas antes de mim veio minha mãe, que é uma pessoa que faz parte desse mercado, fez parte desse mercado, da história dele, e que, de alguma maneira, me influenciou tanto no que eu sou, na minha formação acadêmica também, como na minha visão, e eu estou aqui hoje. Bom, eu acho que eu queria parar um pouco para a gente falar um pouco da sua mãe, porque eu acho que ela é de uma geração das primeiras mulheres que ocuparam lugares de destaque nesse mercado, nos anos 70 e 80. Célia Belém. Fala um pouquinho, conta para a nossa audiência, que acho que pouquíssimas pessoas, talvez, que estejam ouvindo a gente, saibam quem foi Célia Belém. Mas eu acho importante, e eu já faço aqui uma homenagem a Célia Belém e às mulheres todas dessa geração, porque, sem dúvida alguma, se a gente acha que as coisas estão difíceis hoje, 40 anos atrás, acho que foi, assim, são verdadeiras heroínas, né? Eu acho que você teve um privilégio de ter isso dentro de casa. Conta um pouquinho para a gente dessa influência, Laura. Ai, amo. Bom, como você falou, né? A minha mãe, Célia Belém, ela foi uma das pioneiras desse mercado, uma das pioneiras na liderança de agências e na lança de frente de abrir caminhos para outras mulheres. Ela é socióloga, historiadora, que entrou nessa indústria como atendimento, rapidamente virou planejadora e pesquisadora de muitas agências, como a Lintas, depois trabalhou na Thomson muitos anos, onde eu nasci. Eu nasci e cresci dentro da Thomson, então eu tenho muita familiaridade com esse ambiente de agências.
Depois trabalhou no Estadão, trabalhou na Philip Morris, depois voltou, trabalhou na Mirati Puris Lintas, na Young, até ela abrir a consultoria dela. Então, antes dela se aposentar, ela passou uns bons 10 anos como consultora de pesquisa e estratégia. Eu acho que tem um papel muito importante que ela teve de ser farol e de ter trazido muitas lideranças femininas junto com ela, de ter buscado sempre liderar pelo exemplo e sempre tentar usar as habilidades dela como socióloga, com uma geração, aliás, de sociólogos, no caso também sou, me identifico. A sua formação é de sociologia? Ciências sociais na USP. Você não é publicitária? Não sou. Que legal. Sou de coração publicitária, mas sou socióloga de formação. Então, ela buscou, através dessa formação, decodificar o mundo, e eu acho que colocou a área de estratégia do Brasil num lugar muito importante no mundo. Sim. Porque tinha muito conhecimento técnico atrás de tudo que era gerado ali. Então, acho que ela teve um papel muito importante como liderança feminina, como liderança e como tecnicamente decodificar. Então, eu me lembro, na minha infância, da minha mãe estar em palcos, contando sobre o trabalho dela, estar na televisão contando sobre o trabalho dela, estar em muitos lugares diferentes, eu acho que abrindo esse espaço, tanto para ter o microfone, para ter essa visibilidade como profissional, mas, junto com isso, com muito conhecimento e muito conteúdo. Ela fez essa trajetória e que eu vejo com muita alegria. Porque é isso. Talvez a área, né, que depois, hoje, se chama de estratégia, né, mas que era planejamento, pesquisa, é uma geração de mulheres desde muito cedo. Talvez tenha sido a primeira porta de entrada para as mulheres no mercado publicitário em agências, né? E todas vindo das ciências sociais ali, né? Porque Muitos é uma sociólogos. Geração ali que tinha Fátima Pacheco Jordão, a própria Clarice Herzog, Vera Aldrich, Marlene Bregman, exatamente. Grupo ali. Nem eu vou começar, porque dá medo de esquecer alguém. E a gente fica arrepiada, incrível. porque são mulheres, até hoje, né? Boa parte delas continuam ainda vivas e a Marlene ainda na ativa. É muito incrível isso mesmo, né? Porque é uma geração de ouro de mulheres muito poderosas, né? Assim, muito e vocais, né? Naquilo que faziam, enfim. E aí, quando você foi para a faculdade, você já sabia que você queria trabalhar em publicidade, mesmo fazendo... Não, porque a sua ideia era ser diplomata. Eu queria trabalhar em mediação de conflitos internacionais. Uau! Eu queria trabalhar na ONU. O mais perto que eu cheguei da ONU foi trabalhar na Madison, lá em Nova York. Pois é. Mas eu acredito que eu continuo usando as minhas habilidades diplomáticas no meu dia a dia. Continuo usando esse interesse em transformar o mundo para ser um lugar mais legal em tudo que eu faço. Então, eu carrego essa responsabilidade comigo de representante de classe. Sim. Continuo trazendo isso comigo o máximo que eu posso. Mas foi um movimento não planejado, eu chegar na publicidade. Como que foi? Conta pra gente. Eu entrei na faculdade com 17 anos. O que sabia eu da vida? Nada. Mas entrei na faculdade com 17 anos e aos 18 anos, quando eu virei maior de idade, eu tinha muita clareza que eu queria ser independente, morar sozinha, ganhar meu dinheiro e ser feliz. E eu queria trabalhar. E aí, para eu conseguir fazer isso, eu comecei a procurar trabalho, sem saber fazer nada. A única coisa que eu sabia fazer era sair para balada. E eu achei que, então, trabalhar em eventos poderia ser um caminho muito prático para eu começar a trabalhar. E eu não consegui emprego em lugar nenhum de eventos, porque eu não conhecia nenhuma agência de eventos. E aí eu pedi para minha mãe, você consegue me dizer qual o nome da agência de eventos? Aí eu procuro na lista telefônica o telefone, ligo lá, vou lá, sei lá. Ela também não conhecia muito, começou a perguntar para as pessoas que ela conhecia, até que eu fiquei sabendo no meio dessa conversa de um processo de seleção para estágio na TBWA. Olha. Que uma pessoa que trabalhava com ela. Atrás, né? Faz bastante. Em 1997. Rosa Moisés, que trabalhava com a minha mãe também, socióloga também, planejadora, estava fazendo esse movimento e foi assumir a diretoria de planejamento da TBWA na época.
E aí me convidou para entrar nesse processo seletivo. Eu entrei. E eu entrei na agência, assim, como estagiária. E aí, E assim aí foi mordida pela... E eu comecei a achar esse ambiente muito interessante justamente por essa oportunidade que a gente tem na publicidade de decodificar o mundo, a cultura, entender os relacionamentos entre as pessoas e propor mensagens em nome das marcas, para elas fazerem parte desse diálogo. Essa é a parte que eu me apaixonei completamente. Sim. Essa possibilidade de fazer esse craft de mensagem que tem a ver com a história, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com e tem muito de captura do que está acontecendo no hoje. Sim. Então foi esse bichinho que me mordeu, além de um ambiente de trabalho que eu tive sorte de, nas primeiras agências que eu trabalhei com gente muito interessante, muito boa. E aqui estou, quase 30 anos depois. Mas é uma história muito interessante. E você, até por por esse período que você teve início em agência, você pegou um período do mercado publicitário ali, numa fase muito borbulhante, e atravessou as grandes transformações da virada, né, dos anos 90 para 2000, enfim, é muito interessante. E eu acho que as pessoas não têm noção muito. Claro, a nossa audiência é de pessoas do próprio mercado, mas o que está por trás de uma campanha, né, e todo esse trabalho de desenvolvimento, da estratégia, dos caminhos, do estudo das audiências, eu acho que essa cozinha é muito interessante, né? Porque, eu amo. É um trabalho de meses de pesquisa, de escuta. Eu acho que dá para entender. Eu também gosto muito dessa área. Assim. Eu amo. O estrategista aqui falando para a comunidade de estrategistas é aquela comunidade que ninguém da família entende o que a gente faz. Sim. Ninguém. Tem que explicar, a tia não entende, a pessoa não sabe o que você faz, mas é uma delícia. São pessoas que problematizam as coisas, exato, né? Questionam tudo. Amo. Não, eu, como jornalista de formação, sei bem, porque eu acho que se eu fosse publicitária, né, às vezes eu sou um pouquinho, mas a estratégia, com certeza. E aí, em que momento que você decide empreender, Laura? Porque eu acho que você muito cedo, né, decide ali ter a sua própria empresa, a sua consultoria, que foi muito bem sucedida, né, durante um bom período. Como que foi essa virada de chave, assim? Eu tinha 10 anos de carreira, ou seja, 10 anos depois disso. Uhum. Já tinha feito a trajetória de estagiária até diretora de planejamento. Trabalhei em várias agências diferentes, tive várias experiências muito legais, muito recompensadoras. E já tinha sido reconhecida com o prêmio Young Lions. Já estava dando aula na Miami Art School, onde eu dou aula até hoje. Enfim, já tinha feito bastante coisa legal. Mas tinha um incômodo dentro de mim que eu achava que existia oportunidade no mercado para um pouco mais de profundidade, um pouco mais de curiosidade cultural, para a gente explorar mais os grandes movimentos que estavam acontecendo, principalmente no Brasil, mas no mundo também. E eu achava que a gente estava trabalhando de uma maneira muito padronizada no formato de trabalho, enquanto a gente via um ambiente, isso era ano de 2007, um ambiente borbulhante na economia, muitos mercados crescendo, uma crescente do que era o ambiente digital, trazendo novos comportamentos, as mudanças que o smartphone trouxe. Então, tinha muitas coisas novas acontecendo e eu não sentia que a gente estava acompanhando isso. Ao mesmo tempo, as agências que eu trabalhava estavam indo muito bem. Não tinha nenhum problema com as empresas. Uhum. Então, eu descobri que o problema era meu. Então, como diz a maravilhosa Cindy Gallop, as mulheres muitas vezes precisam criar o emprego que elas querem para elas mesmas. E foi isso que eu fiz. Então, eu criei o emprego para mim mesma. Eu fundei uma empresa para tentar endereçar esse objetivo. Então, o grande objetivo que eu tive quando eu fundei a empresa era o objetivo de buscar soluções inovadoras para marcas, para elas poderem se conectar mais com as principais tendências culturais. Então, trabalhar e provocar conversas mais profundas no mercado. E eu acho que foi uma tarefa super bem sucedida. Foi muito difícil, eu tinha 28 anos,
socióloga, não tinha nenhum conhecimento, não sabia nem mexer no Excel, muito menos entender de impostos. Mas para mim foi um grande aprendizado sobre pessoas, sobre negócios, e conseguir usar, eu acho que muito dessa minha energia inovadora e empreendedora para criar, que é uma coisa que eu adoro. Então, foi um momento muito especial. Foram 7 anos muito especiais da minha vida, trabalhando para anunciantes muito legais. É isso que eu ia te perguntar. Foram 7 anos de Limo, né? 7 anos. A vida tem ciclos de 7 anos, né? Exatamente. Então, a empresa a foi antroposofia, né, é baseada nesses ciclos de 7 anos. Exato. Mesmo, né? Então, foi um e você lindo tinha 28, ciclo. você estava bem exatamente o ciclo de 7 anos. Que incrível, né? Então, assim, aquele ciclo de 7 anos foi o ciclo da empresa, onde eu me transformei como pessoa, como profissional. Eu comecei muito jovem, com pouca experiência, e eu acho que eu saí muito mais preparada para tudo que veio depois. E essa experiência que me levou para isso. Então, as conexões que eu pude construir no mercado, laços muito profundos de confiança com muitas pessoas, todos os desafios que eu tive, todas as coisas que saíram fora do planejado. Sim. Eu aprendi muito com todas elas, aprendi muito sobre... fiz muitos mergulhos internos. Foi a primeira vez que eu fiz coaching, onde eu pude olhar para dentro, além da terapia, que é aquela constante. Sim. Amém. O coach foi super importante nessa fase da vida e começou a despertar em mim desejos e clareza em identificar áreas que eu precisava desenvolver mais. Então, eu precisava desenvolver mais conhecimento de negócio, queria desenvolver mais o entendimento de o que era o ambiente de negócio internacionalmente falando. Então, eu comecei a explorar cada vez mais. Então, quando esse ciclo chegou ao fim, acho que toda aquela rede de clientes e de parceiros que trabalharam comigo me ajudaram a identificar que seria muito interessante eu me jogar em novos voos. Então, dali eu comecei a fazer o MBA na Berlin School, na Alemanha. Sim. De lá, fui para a DM9. Durante esse período final, eu tive meu filho. Olha que então, legal. Eu saí de lá mãe, saí de lá empresária, com muita história para contar, saí de lá candidata a semestre. Foi assim, foi uma experiência maravilhosa. E depois disso, você começa essa jornada internacional, né? E aí você, até que você, de fato, vai atuar fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? Em 2 empresas. Conta um pouquinho sobre essa experiência, e principalmente sobre as diferenças do mercado norte-americano e brasileiro. Uma mulher, né? Você foi com seu filho, ele era pequenininho na época, deve ter sido muito desafiador, né? Foi muito mais do que eu imaginava. Se alguém tivesse me contado como teria sido difícil, igual abrir a empresa. Isso. Você tem que ter um componente de sem noção para fazer esses movimentos. Exatamente. Te ajuda. Se você Ignorância tudo... é uma bênção em alguns momentos, porque se você souber absolutamente tudo, isso vai te segurar. Não, para mim o maior exemplo dessa, como a ignorância às vezes é importante, é a pandemia. Lembra no começo que a gente falou, não, 3 meses no máximo. Se alguém tivesse naquele momento, em março de 2020, falado que a gente ia ficar 2 anos dentro de casa, as pessoas iam piraram, mas num nível muito pior do que de fato foi, né? E acho que na vida é um pouco isso também. A gente tem que se jogar às vezes, ir e viver sem ter muito visibilidade, né? Exatamente. A gente vai chegar lá depois desse momento pandemia, mas o lugar em que eu estava, eu via que ia ser longo. Né? Por causa do meu trabalho. E isso me ajudou a voltar para o Brasil. Mas a gente volta lá. A gente volta lá. Eu comecei a fazer o MBA na Alemanha e aquele momento foi muito importante para mim. Isso era tipo o quê? 2017? 2013. 13, tá. 2013, comecei esse curso. E foi muito importante conhecer culturalmente formas de pensar negócios de outros lugares. E entender como não era simples fazer articulação de conversas de negócios e ambientes internacionais. Como eu falei desde o começo, foi uma coisa que eu sempre curti, esse tipo de diálogo.
Então, foi um ambiente que, para mim, foi assim, abriu 1 milhão de portas dentro da minha cabeça e me fez mergulhar muito a fundo o que aquilo tudo significava. Então, foi muito interessante como processo pessoal de desenvolvimento, profissional, acadêmico. E, de alguma maneira, aquele processo de desenvolvimento me ajudou, durante o período de DM9, a estar muito próxima do que era DDB e o Omnicom internacionalmente falando. Então, eu ia bastante representar a agência em muitos fóruns A diferentes. DM9 foi a agência que você foi logo depois que Eu fui transferida da DM9 para a Tribal em Nova York. Isso, mas quando você deixou de ter a Limo, a primeira agência que você foi a DM9, Sim. não é isso? Isso. Exatamente. E aí, da DM9, você foi para a Tribal. Isso, foi para a Tribal. Então, acho que o que era uma janela virou uma porta, virou um portão. Sim. E virou confiança de que esse seria um passo que eu poderia dar. Então, fui para Nova York, com meu filho pequeno, para assumir uma posição de Chief Strategy Officer para a América do Norte, na Tribal, uma agência digital que fazia muitos projetos de consultoria digital de negócio. O que tudo isso significava muita novidade para mim. Era uma outra cultura, um outro mercado, um outro idioma. Então, eu achava que eu era fluente em inglês até eu começar a trabalhar lá. Nossa, tomei um susto com todas as siglas que eles usam, as expressões, referências, tudo. Então, eu tive que dar salto atrás de salto para conseguir me sentir preparada para acompanhar todo aquele desafio que veio. Foi uma experiência que também me trouxe um novo sentido do que é a identidade para mim. Então, aqui no Brasil, eu sou uma mulher branca, super privilegiada, que tive os meus caminhos pavimentados, como eu falei, pela minha mãe, por mulheres incríveis. E quando eu chego nos Estados Unidos, eu chego lá como uma mulher latina, muitas vezes sendo enquadrada como uma woman of color, porque eu não sou branca, então non-white woman. E aí é uma caixinha específica, né? Onde eu não tenho esse lastro familiar, não tenho história. E isso me fez me enxergar num lugar de grupo minorizado, que as mulheres latinas nos Estados Unidos estão na base da cadeia alimentar. São as que têm remuneração inferior às mulheres de outros recortes demográficos. Então, muitas vezes, eu fui vista muitas vezes como uma pessoa curiosa com o que era eu, que eu represento, e com o meu currículo. As pessoas falam, como pode você ter esse currículo? Como pode você estar nessa cadeira? As pessoas ficavam muito curiosas. Então, não foi só uma questão profissional, foi assim, pessoalmente, como identidade, eu me colocar num lugar e viver experiências como minoria que fez e continua fazendo muita diferença em como eu olho para a vida e para o ambiente profissional hoje. Comecei os primeiros 2 anos na Tribal, onde eu atendi clientes de várias categorias diferentes, fazendo projetos para entender no universo digital como potencializar negócios, usando dos diversos canais e integrações de tecnologia. E depois de 2 anos, internamente dentro do grupo, eu me transferi para a Sparks & Honey, que é uma consultoria de cultura e tecnologia dentro do grupo, para fazer projetos de futuro. E é lá que você estava quando começou a pandemia, né? Exatamente. Agora conta como que você teve esse insight. A Sparks & Honey, para mim, era um lugar muito semelhante com a consultoria que eu tinha. Mais embarcada em algoritmos, Sim. em Big Turbinada, Data, né? turbinada, conseguindo medir em tempo real o que estava subindo e o que estava caindo, como se fosse a Bolsa de Valores, em termos culturais. Então, para mim, era um ambiente... Nossa, era um playground para quem gosta desse tipo de desafio intelectual. Foi muito legal. Clientes muito interessantes. E a gente vinha acompanhando sempre diferentes categorias no seu desenvolver de negócios de acordo com os grandes movimentos do mundo. Quando a pandemia chegou,
todo o estudo que os clientes queriam era saber, meu Deus, o que vai ser do meu negócio e como eu posso me posicionar dentro dessas transformações que o mundo está passando. Então, a gente fez um mergulho muito profundo, usando os dados e usando o aparato de advisors que a empresa tem, para tentar fazer um entendimento mais profundo do que iria acontecer. Então, a gente tinha um entendimento já de que era um assunto complexo, que ia demandar bastante energia intelectual, da ciência, de articulação governamental, para a gente conseguir sair do outro lado. Né? Parecia um grande túnel, assim, que a gente ia sair do outro lado, mas não conseguia saber exatamente quando. A gente só sabia que não ia ser logo. Uhum. E no momento de pandemia, eu, né, dando acelerar na fita, eu cheguei lá, meu filho tinha 6 anos, aí meu filho tinha 10 anos, acho que bateu em todo mundo num lugar muito profundo que a pandemia representou. As pessoas com quem a gente tem laço profundo, o que é a vida, o que as pessoas significam. Muitas pessoas perderam outras pessoas. Sim. Então, eu tive uma reflexão muito, acho que significativa, em a minha vontade de querer estar mais próxima da minha família, principalmente. Resgatar, né, esses laços. Exato. Né? Então, muito embora profissionalmente tá tudo ótimo, então, porque a empresa estava indo super bem, os projetos estavam indo super bem, eu falei, gente, tem coisas que não dá para voltar no tempo. Sim. Então, o tempo é hoje, né? Sim. É agora, é o que a gente vive. Não, e a gente chegou muito perto ali, né, da morte, né, assim, da ameaça, o medo, né? Pessoas perto da gente morrendo ou ficando muito, muito próximo disso. Eu acho que, sim, pela primeira vez a finitude, né, chegou para todo mundo. Claro que algumas pessoas e algumas classes sociais menores que a outra, daí tem os recortes todos ali, mas era uma experiência coletiva de um temor e de ver pessoas que, olha, estamos sob ameaça e é uma ameaça que a gente não tem a menor noção e como controlá-la. Tangível, né? Estava próximo, tangível. Exatamente. Em Nova York, eu já tinha visto pessoas ficando doentes com essa pneumonia desde janeiro. Mas a gente não sabia o que era aquilo. Uhum. Né? Sabia só que era uma pneumonia super forte. Mas como era muito inverno, muito rigoroso, sei lá, né, gente? Quando isso tudo aconteceu, eu me vi sozinha com meu filho, no meio da cidade, num apartamento pequeno, porque lá os espaços são super restritos para quem mora na cidade, ouvindo somente o som de ambulâncias. Durante o começo da pandemia, morriam 1.000 pessoas por dia na cidade. A gente sem informação, né, como é que a gente ia mitigar aquilo tudo. Uhum. E foi naquele momento que eu tomei a decisão de voltar e estar mais perto de casa. Então, com esta empresa, com o apoio dessa empresa, eu voltei para o Brasil, no meio da pandemia. E você já volta para a Meta? Eu voltei com a Sparks & Honey. Ah, você volta com a Sparks & Honey. Eu voltei com a Sparks & Honey. Voltei no meio da pandemia. Voltei, acho que no primeiro ou no segundo voo que abriu os Estados Unidos para cá, porque também não tinha fronteira aberta, não tinha voo. Sim. Foi muito complexo fazer a mudança. Eu imagino. Container, mudança, criança, escola, apartamento, tudo isso para conseguir voltar para cá. Não voltei para cá para ficar perto da família, trabalhando para lá. Não simples, mas deu certo, consegui fazer isso. Só que logo depois eu fui convidada para entrar no processo seletivo da Meta, na época Facebook. Sim. E deu super certo. E foi muito legal. E aqui estou, vai fazer 4 anos no começo do ano. É uma jornada engraçada, porque para mim você está na Meta há muito tempo. Para mim também. Eu ia chutar uns 5 anos, mas vai fazer 4 ainda. E aí, você chega na Meta nesse momento muito, muito interessante, né? Da própria empresa, da mudança que as plataformas estão colocando na comunicação, na forma das pessoas consumirem. E você tem um papel lá, acho que desde o início você já é responsável pelo relacionamento da Meta com as agências. Sim. Né? Conta pra gente um pouco como, né, você que veio de consultoria de agências, contou aí que gosta de criar
né, as estratégias por trás de grandes campanhas. Estar agora numa plataforma com 3 grandes marcas, né? O Facebook ainda é uma marca relevante, mas Instagram e WhatsApp, né? Cada uma tem os seus atributos, as suas características, mas eu imagino que seja muito interessante, né? Conta um pouco como tem sido isso. Com seu background, essa experiência deve estar sendo muito rica para você, né? Antes de contar, eu queria só compartilhar que quando eu comecei, era menina nesse mercado, o meu primeiro trabalho eu não tinha e-mail, porque só tinha um computador da agência que tinha internet discada. E a internet rapidamente se transformou num grande negócio e eu queria muito trabalhar na internet. Ninguém me quis. Mandei currículo, bati em todas as portas, ninguém me quis. Então a internet me quis depois dos 40, olha que beleza. O que eu fico muito feliz. Que eu acho que é um movimento muito interessante até de consolidação desse mercado, né? Maduro, sólido. Então essa é uma trajetória curiosa, essa minha relação. Quando eu estava fazendo as entrevistas para esse trabalho, perguntaram para mim, por que você quer trabalhar no Facebook? E aí eu falei que eu achava que era um momento muito importante de transformações do mundo e que esse era um lugar que eu gostaria muito de estar e não de observar. Olha... Eu falei, eu quero fazer parte do que isso é, eu não quero ficar de fora observando. Eu gostaria muito de fazer parte dessa transformação por essa ótica de quem está dentro. E acho que foi isso que me atraiu. Tá no mercado de tecnologia, é um mercado em transformação muito profunda. Aliás, nesse momento agora está acontecendo o Connect, que é o nosso keynote anual de tecnologia para os desenvolvedores. A Mark está fazendo agora keynote, contando todos os nossos resultados dos nossos grandes investimentos nas tecnologias que a gente tem e tudo que a gente tem para oferecer hoje, e a gente está apontando para frente, né? Resultado de tudo isso. Sim. Essa atuação dentro de plataforma, eu acho que dá a oportunidade de colocar muito em prática o que é esse pensamento de inovação, o que é um pensamento empreendedor, porque são muitas peças se movendo ao mesmo tempo. E eu sinto que eu tenho bastante espaço para poder colocar as minhas características e a minha história no trabalho que eu faço. Então, ao mesmo tempo, eu dirijo essa área de relacionamento com as agências, mas eu tenho desde o início essa possibilidade de estabelecer as estratégias, de desenvolver negócios junto com o meu time dentro da empresa, de forma que a gente siga evoluindo e eu acho que buscando essa maturação do que é a nossa relação com o mercado de agências. Fico muito feliz de estar nesse lugar na história, que eu acho que compõe muito com vários passos que eu tive ao longo da história. E também desmistificar um pouco do que significa. De alguma maneira, me traz muita proximidade com a história do que é o escopo de trabalho do estrategista. Todo mundo me pergunta, mas o que você faz? Eu falo, gente, eu faço reunião. Sim. Faço reunião, eu converso com as pessoas. Muita, né? Então, é um trabalho muito profundo de tentar entender o que é a tecnologia e o que é que ela pode contribuir com os negócios dos meus parceiros. Acho que esse trabalho de construir essas pontes é o trabalho mais importante que se eu for traduzir em uma linha, o que eu faço no meu dia a dia. Agora, você está num lugar também onde você tem um ponto de observação muito privilegiado da chamada economia da atenção, né? Eu acho que o desafio hoje das marcas serem relevantes e usar de uma forma estratégica, eficaz, as diversas plataformas disponíveis é muito desafiador, né? A gente vê casos incríveis. A gente vê casos muito mais de pessoas físicas, né? Mas para as marcas é mais desafiador, né?
Como que você... E eu imagino que no seu trabalho, né, porque é um trabalho consultivo, em última instância, isso deve fazer parte do seu dia a dia. Você tem como falar para a gente um pouco como é a sua visão de como que as marcas, nesse contexto todo da economia da atenção, que pistas que elas podem seguir para se tornarem mais relevantes? Super. O trabalho hoje, eu acho que ele é bem mais complexo do que ele foi antes, do ponto de vista dos passos que compõem um fluxo de trabalho de comunicação. Eu acho que ele se sofisticou mais, tem mais ofertas de canais e de formas para sua marca se comunicar, né? A quantidade de e-mails multiplicou, a quantidade de formas multiplicou, e eu acho que o componente dos dados permeando tudo isso traz possibilidades inimaginadas para as marcas construírem diálogo com as pessoas. E isso, na minha opinião, faz com que os profissionais de marketing, os profissionais de agência, tenham a oportunidade de ter um protagonismo muito importante de construir essas histórias. Se você não tem esse trabalho de construir história, você vai ter um apanhadão de execuções sem necessariamente ter clareza do que você vai colher lá na frente. Então, o nosso trabalho como plataforma está muito em construir, junto com os anunciantes e com as suas respectivas agências, agendas para as marcas que sejam produtivas, para elas ganharem o seu espaço, para elas terem os seus próprios territórios, para elas garantirem que elas tenham competitividade na mensagem que elas colocam dentro dos vários públicos que ela pode estar atingindo. Pensando que também com o advento da quantidade de dados que a gente tem, até a forma de enxergar públicos, ela é diferente hoje. Sim. Porque hoje a tecnologia possibilita que você use as suas peças criativas para elas alcançarem o público certo, e não necessariamente que você pressuponha qual é o seu público certo. Então, a gente cria uma outra visão, mais tridimensional do que é um perfil de comportamento, de interesse das pessoas, que não necessariamente tem a ver com o demográfico, mas tem a ver com o que as pessoas se importam. Então, sei lá, gente, eu sou do perfil que o meu feed, ele é cheio de omelete japonês, escalada, Sim. balé e coisas aleatórias quando de vez em quando eu estou assistindo alguma coisa com meu filho, de coisas de humor, sim, coisas engraçadas. E isso faz com que eu seja única, uma impressão digital. Esse comportamento faz com que eu seja uma pessoa, um indivíduo único que pode... Com muitas camadas, com né? Com muitas camadas de complexidade. Exatamente. Isso é uma coisa que, para mim, ela é surpreendente. Eu continuo me surpreendendo, assim, sim, impressionada com como a gente consegue ter tecnologia nesse lugar, e isso já ficava impressionada antes, em como a tecnologia, junto com o ser humano, pode fazer a gente ser super-humano, se a gente souber usar isso bem. Tanto como profissionais hoje. Então, sim, a gente tem a possibilidade de usar a inteligência artificial, de usar uma porção de mecanismos para a gente conseguir fazer o nosso trabalho melhor e de um jeito mais interessante, até ter mais referências e conseguir produzir melhor. E também como indivíduo, a gente tem tecnologia permeando a nossa vida inteira, 360, quando a gente olha. Exatamente. Em vários aspectos diferentes, trabalhando para mais conveniência, trabalhando para mais facilidade, trabalhando para segurança, trabalhando para um monte de frentes diferentes. Então, do ponto de vista profissional, é um momento muito interessante do mundo, que a gente está passando por várias inflexões de tecnologia, aonde as habilidades mais humanas possíveis vão ser as que vão fazer mais diferença para a gente como profissional. Então, em vez de a gente brigar com a tecnologia, eu acho que a gente tem que ser mais humano, para ser mais curioso, para ser mais criativo. Né? Exatamente. É o contraponto para as, entre aspas, ameaças da inteligência artificial, de tudo. Né? Quanto mais humano
a gente for, mais a gente vai saber navegar, né? São todos instrumentos de desenvolvimento da ciência. Sim. E quando a gente olha a nossa criatividade, a nossa curiosidade, a nossa capacidade de ser imaginativo, eu acho que esses são pontos que fazem uma diferença enorme no trabalho que as marcas fazem. A capacidade de emocionar que a gente tem. A gente não pode esquecer como a gente consegue emocionar os outros, como a gente pode surpreender nas histórias, como a possibilidade da gente inovar é o que vai abrir o coração e a atenção das pessoas para isso. Tem algumas marcas que preferem essa visão, né, de usar linguagens que causem algum estranhamento. Criar novas linguagens, fazer mensagens que chamem muita atenção para que você consiga construir qual que é o seu espaço como marca, nesse diálogo que você tem com as pessoas. Sim. Então, muito mais complexo, mas ao mesmo tempo é muito mais fascinante também, né? Porque eu acho muito fascinante. Eu também acho bem interessante. Acho que a gente é muito privilegiada de estar ativa, trabalhando nesse mercado nesse momento, né? Esse mercado dá muita possibilidade inventiva para a gente. Eu acho que esse é um recado que vale para o mercado inteiro. Tem muita possibilidade para inventar, criar muitas soluções novas e uma arquitetura nova para as coisas que ainda não foi feita. Então, eu amo quando eu sou provocada com coisas que nunca foram feitas antes. Esse é o bichinho que me pica, que eu fico, quero fazer. É, muito legal. Acho que dá para pensar coisas muito legais. Bom, a gente já está assim, caminhando para o final. Na verdade, a gente tem duas últimas perguntas. Assim, uma, eu estava pensando, enquanto eu te ouvia, assim, você tem os seus ciclos, alguns são de 7 anos, outros menores. E agora você já está aí há um tempo na Meta, né? O que você pensa para o seu futuro próximo lá na Meta? Ou, enfim, pessoal e profissionalmente, o que você está olhando ali à frente? Muito bom. Acho que profissionalmente eu tenho a sorte de estar num lugar, num momento onde o que não falta é novidade, o que não falta é desafio, o que não falta é coisa nova para fazer. Então, a gente vive muitos ciclos muito rápido, então por isso que parece que faz mais do que 4 anos, Sim. Parece que faz muito, porque já aconteceu muita coisa e acontece muita coisa, então tem muita coisa legal para fazer, tem muitas peças para conectar e tem muito espaço para fazer isso de uma forma criativa. Então, eu fico muito empolgada de seguir ampliando o diálogo que eu tenho com os parceiros, com os clientes e conectando diferentes equipes para criar projetos novos, como o projeto que a gente fez recentemente com o Comitê Olímpico Brasileiro. A gente criou o WhatsApp do Time Brasil, teve patrocínio de Powerade, a gente fez esse trabalho com o WPP, por exemplo, que embarcou no projeto. A gente fez uma coisa assim, que eu não imaginava fazer quando era pequena Laura, mas que hoje eu olho e falo, quero fazer mais disso. Então, fazer parcerias que criem essa explosão de possibilidades novas. Tem muito espaço para fazer isso daqui para frente, pensando em todas as ferramentas que a gente tem e tudo que a gente está trazendo. Então, acho que não tenho a menor dúvida de que eu vou seguir sendo muito desafiada. Tanto aqui como com os times que a gente tem pelo mundo todo, é muito estimulante. E o Brasil tem um lugar importante nesse cenário, né, das redes sociais muito. E tudo. O Brasil tem a maior comunidade de criadores do planeta. A gente tem a maior taxa de engajamento de WhatsApp. Uau. Aqui a gente tem, como você mesma mencionou, a gente tem o Instagram do Superbem, o Facebook indo super bem. Sim. A gente tem o Threads, que decolou agora indo super bem. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades quando a gente pensa não só em cada uma das plataformas, mas como um grande ecossistema. A gente pensa em tudo isso conectado. Nós, como seres humanos, né, usuários, a gente vive conectado com tudo isso. Sim. Então, quando a gente pensa em tudo isso como um grande ecossistema conectado, é estimulante, profissionalmente pensando. Pessoalmente, gente, agora eu sou mãe de um adolescente, o que já é todo um novo universo a ser descoberto, muito animada.
Estou cuidando da minha casa, cuidando da saúde, ampliando o meu repertório pessoal. Acabei de defender o mestrado. Que legal. Acabei de defender a tese do mestrado, que foi uma grande conclusão de um longo processo. Então, acho que isso foi um projeto pessoal entregue grande e que agora eu estou ainda curtindo os resultados desse projeto, que agora eu estou começando a compartilhar os aprendizados para começar a pensar quais são os próximos desafios daqui para frente. Muito bom. Muita coisa boa, né? Pela frente. Só para a gente fechar, a gente tem uma... eu falo uma palavra e você diz o que te vem à mente. Um propósito. Que o mundo seja um lugar mais justo. Um acerto. Ter me tornado mãe. Um erro. Ter dado muita corda para quem não merece. Uma paixão. Tudo ligado à cultura. Uma série que você ama. Série? Meu Deus do céu. Gente, olha, como eu estou num momento de muito amor no coração, eu vou dizer Ted Lasso. Ted Lasso. Estou num momento muito paz e amor. É uma série muito bacana. Paz e amor. Gosto. E para finalizar, um conselho. Conselho profissional? Qualquer um. O que de vida profissional, o que te vem à mente, assim. Gente, um conselho é: não desistam. Não desistam e não vão sozinhos. Acho que a gente ir junto, criar nossa rede de confiança, confiar nas pessoas, deixar as pessoas confiarem na gente. Acho que dá a força que a gente tem para persistir, ir adiante e realizar mais e realizar melhor. Estou com muita persistência na minha cabeça esses dias. Muito bom. Querida, a gente podia ficar aqui conversando sobre tantas outras coisas. No roteiro tinha um monte de outras perguntas, mas eu acho que a gente conseguiu, dentro do nosso tempo, falar, né, de várias fases da sua vida. Eu sou super fã da sua trajetória. Tenho o privilégio de te acompanhar e fico muito feliz de hoje a gente poder ter esse espaço, esse tempo que é tão precioso, né? A gente tem sentar, poder conversar, enfim. Se você quiser deixar seu recado final, como você é uma mulher das redes sociais, por favor, também dê as suas dicas aí onde a gente pode te encontrar. Eu sei que você também produz alguns conteúdos, enfim. Aproveita esses minutos finais aí para dar o seu recado. Muito bom, obrigada. Bom, primeiro, obrigada a você, que faz parte dessa minha rede de confiança já faz muito tempo, o presente que esse mercado me deu. Ai, querida, é mútuo, viu? E um presente também que eu herdei um pouquinho da minha mãe. Sim. Porque você já é muito famosa. É verdade. E eu já ouvia muito falar de você. Eu sou tão privilegiada que eu peguei algumas gerações de pessoas incríveis desse mercado. Né? Então, muito obrigada por estar perto, estar segurando a minha mão durante todo esse período, porque foram muitas emoções e serão muitas emoções, sim, né? Porque, sim. Enfim, estamos aqui para isso, para causar no melhor sentido possível. Muito obrigada mesmo. Aonde estou? Estou, né, nas redes sociais, por que não? @Laura Chiavone, todos me encontram. No Instagram especificamente, @Laura Chiavone _ é o meu perfil aberto. Agora administro dois perfis, um fechado mais para família e amigos próximos e um aberto, onde eu compartilho as coisas de trabalho, enfim. Estou em várias outras redes também, busco nutrir a rede, compartilhar conhecimento, aprender com as pessoas. Acho fundamental a gente se manter ativo com escuta. Sim. E ter a palavra. Então, cada vez mais tentar não só falar, ouvir, mas também acho que
ter responsabilidade de entender que o tamanho do nosso privilégio é de abrir espaço para outras pessoas também. Sim. Então eu busco com a minha atuação sempre que eu posso abrir espaço para mais pessoas terem voz, para esse mercado ficar mais interessante, mais diverso e mais representativo. Então acho que é para isso que eu estou aqui. Contem comigo, vamos em frente, que tem muita coisa para fazer ainda. Muito bom, querida. Obrigada. Bom, com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do Falas Women to Watch. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube. Até a próxima!